Olá, bom, hoje nós vamos falar sobre uma paciente com HER2 positivo, com axila N2, N3 clinicamente, com resposta clínica radiológica completa após quimioterapia neoadjuvante. Por que que eu favoreço a biópsia do linfonodo sentinelo e não a linfadenectomia? Esses são os meus conflitos de interesse em decorrência de algumas medicações e estudos que nós fizemos parte. Nós estamos falando dessa paciente, uma paciente que tem inicialmente, como essa imagem de cima, uma lesão grande com N2, N3 na axila e que depois, clínica e radiologicamente, ela passa a não ter mais nada nos seus exames. Então, essa é a paciente pelo qual nós devemos favorecer a biópsia do linfonodo sentinela baseada nesses 4 aspectos. Alta taxa de resposta patológica completa, baixa taxa de falso negativo, a taxa de resposta de recidiva regional também baixa, e sobrevida dessa paciente será dada pela doença metastática e não pela doença eventualmente residual axilar. Muito bem. Mas uma questão é a seguinte, qual a diferença de um N1 clínico e um N2? A possibilidade de resposta patológica completa independe de ser N1 clínico ou N2. Nós teremos aí, de acordo com a Joy Bogen, em torno de aproximadamente 41% e 46%, ou seja, a N2 é possível até que produza uma discreta taxa maior de resposta patológica completa. Na verdade, o que importa são os tipos moleculares para a taxa de resposta patológica completa. Esse é um slide clássico da Patrícia Cortazar, mas aqui ela, por exemplo, nos casos de HER2 superexpresso, ela não utilizava aqui nesse material associação de trastuzumab com pertuzumab. Quando se associa trastuzumab com pertuzumab, para HER2 puro, essa taxa de resposta patológica completa é de 80%, ao passo que nas pacientes com HER2, ou seja, das luminal HER, a chance de resposta patológica completa é de aproximadamente 50% a 60%. Bom, se nós pegarmos mais recentemente esse trabalho do pessoal do Memorial, né, é mostrado, então, que para a associação, uma vez mais, aquilo que eu acabei de mostrar no slide anterior, a associação do trastuzumab com o pertuzumab gera uma resposta patológica completa na axila de acima de 82%. Bom, e aonde está isso aqui? O estudo que eu mais gosto para trabalhar e é a quimioterapia que nós utilizamos, o TCHP, excluindo o antracíclico, mas isso mostra, né, no estudo Trifina, a possibilidade de resposta patológica completa, incluindo axila naquele estudo, de 83%. Então, isso significa o quê? De cada 5 pacientes com HER2 puro, depois de quimio neoadjuvante, 4 terão resposta patológica completa, mama e axila. Bom, é justo esvaziar a axila dessas pacientes? Aí é que está. De repente, então, surge outra pergunta. E se eu deixar passar a doença residual, qual é a minha taxa de falso negativo? Eu poderia utilizar uma medicação diferente, né, como o TDM1, como foi demonstrado previamente. Mas vamos ver essa possibilidade. Nos estudos pivotais aí do sentinela, do linfonodo sentinela pós-neoadjuvante, é possível vermos uma chance de falso negativo, tirando 2 linfonodos com dupla marcação, em torno de 7,8%. Mas lembrando que, se porventura nós marcarmos o linfonodo previamente, antes da quimioterapia neoadjuvante, o chamado TAD, conforme foi descrito pelo pessoal dos Estados Unidos, né, ali do Texas, do MD Anderson, então nós teremos aí uma taxa de falso negativo na ordem de 2%, o que é bastante baixa. Bom, isso aqui colocando a semente, hoje já é uma realidade no Brasil, né, e lá também. E a outra possibilidade, para quem tem dificuldade com semente, seria a marcação com o carvão, conforme tem sido demonstrado, né, pelo Lucas e pelo Vinícius Budel, lá no Paraná. Então, com a tranquilidade boa de se fazer essa questão. Aí aqui está, então, uma taxa de falso negativo de 2%. Então, se ela é baixa, o que significa essa taxa de falso negativo e qual é a possibilidade dessa paciente desenvolver recidiva regional pós-quimioterapia? E será que é essa recidiva regional que vai fazer diferença na vida da paciente? Não, não é. Esse trabalho da Galimberti também é clássico do Instituto Europeu de Oncologia e mostra uma taxa
de recidiva na axila de 1,3%, né, daquelas pacientes que eram N1, N2, que depois ficaram N0. Então, essa taxa é baixíssima e não teve diferença entre uma coisa e outra. Na verdade, a sobrevida da paciente esteve relacionada, vocês podem ver aqui 1,3% de recidiva axilar. E, na verdade, as metástases à distância é que são um grande vilão. Então, não é o controle loco-regional que vai interferir aqui na doença metastática à distância. Isso aqui é só para nós vermos que na própria mama, né, quando nós fazemos a quimioadjuvante, muitas vezes o que acontece, de acordo com essa microfotografia da Cristiane Mir, é que existem focos espalhados que ainda ficam ali. E ainda assim, nós continuamos fazendo a conservação da mama e depois disso radioterapia. Então, é uma possibilidade real que se faça a conservação sem se fazer, para esses casos aí, o esvaziamento axilar. Algumas dificuldades nós temos que ter em mente. Entre essas dificuldades, a redução da taxa de identificação que pode acontecer, alta taxa de falso negativo, isso já deixou de ser vontade, e, obviamente, a necessidade de linfadenectomia quando não houver resposta completa, né, ou a resposta patológica completa. Mas a gente ainda fala um pouquinho disso para frente. Bom, se nós pensarmos, aí me perguntam assim, poxa vida, mas não precisaria de nós esperarmos estudos randomizados para isso aqui? Ora, nós nunca tivemos estudos randomizados de tratamento de CDIS em termos de mastectomia versus conservação. E nós fazemos hoje tratamento do CDIS apenas com conservação mamária. Para além, todos os trials, comparando mastectomia versus a cirurgia conservadora, utilizou-se tumores abaixo de 5 centímetros. E aí, então, hoje nós vamos além da fronteira e fazemos, mesmo para cirurgias, para tumores luminais, a possibilidade de cirurgia fronte para tumores acima de 5 centímetros, né, incluindo com técnicas de oncoplastia, como eu acabei de mostrar. Então, na verdade, muitas vezes nós não temos um estudo, um trial naquele ponto, mas nós sabemos que já muda, né, essa questão toda. Se nós conseguirmos, então, identificar adequadamente o linfonodo sentinela, e se essa paciente apresentou resposta patológica completa, ou seja, YPN0, incluindo ressecção do linfonodo marcado pré-QT-NEL, essa paciente não dá para esvaziar. Né? Na verdade, o que a gente tem que fazer é oferecer a biópsia do linfonodo sentinela, seguindo aí os preceitos, né, daquilo que nós juramos um dia fazer. Muito bem. A grande questão agora, isso eu coloco para vocês, que muitos, como eu, têm também essa linha de pensamento, para vocês terem uma ideia desse slide publicado em 2019, mostra como tem aumentado, né, a taxa de biópsia linfonodo sentinela para aquelas pacientes que eram clinicamente M-positivo e que depois ficam, têm uma taxa de completitude, né, de resposta patológica completa, ou mesmo resposta clínica completa. Então, observe que isso sobe de 22% para 40%, dobrando o número de pessoas que pensam como eu. Mas a grande questão é o seguinte, e se porventura ela for um N2 clinicamente, depois for reduzir após a neoadjuvância para um clínico N0, e durante a biópsia linfonodo sentinela, aí nós observamos que não teve resposta patológica completa. Aí tem que se discutir com a paciente. Nesses casos, ainda o mais adequado é a possibilidade de se fazer linfadenectomia. Porém, em estudos recentes desse grupo, mostram que existe uma possibilidade para ser estudada e que vem ganhando corpo. Ou seja, para aquelas pacientes que mesmo após a quimio neoadjuvante ainda permanecem com 1 a 3 linfonodos positivos após a QT-NEL, nesse trabalho retrospectivo, a influência de se fazer linfadenectomia ou de fazer apenas a biópsia do linfonodo sentinela não teve nenhuma influência em termos de recorrência axilar e nem tampouco em termos de sobrevida global. Mas isso é estudo retrospectivo e nós precisamos de mais dados para poder, de fato, deixar de indicar a linfadenectomia quando se tem linfonodo positivo. E a gente vai discutir isso no BBCS
de 12 a 14 de maio de 2022. Vocês já estão convidados. Agradeço ao professor Antônio Frasson pelo suporte nessa aula. Obrigado pela atenção de vocês.